uma das perguntas que mais me é feita lá no meu Instagram, né, é se meu filho fala português, e quando eu respondo que não, muitas querem saber por qual motivo eu não ensinei o português ao meu filho. Foram várias circunstâncias pela qual eu não ensinei o português a Antônio, e agora eu vou falar a vocês quais foram, né? Gente, eu cheguei aqui na Itália, acho que nem depois de um ano, ou se mais ou menos um ano, eu engravidei. Então eu estava ainda naquela fase, né, de aprender a língua. Eu tinha que aprender a língua porque eu estava muito incomodada com o fato de não poder me comunicar bem com as pessoas. Então eu estava mesmo com a cabeça virada para eu aprender o mais rápido possível o italiano, né? E já dali, naquele período, eu já notava que simplesmente não pensava, não foi porque eu quis, porque, não sei, eu pensava de me ensinar meu filho a minha língua, não. As coisas foram acontecendo assim naturalmente. Eu me via sempre querendo falar italiano porque eu queria aprender o mais rápido possível, né? E as coisas foram indo e eu vi meu filho crescendo praticamente sem saber quase nada de português. E Antônio foi crescendo e eu percebi que eu não estava ensinando português ao meu filho. Mas por que eu percebi, gente? Eu sou uma pessoa muito de boa, vai com o vento, né? Porque eu simplesmente não tinha notado esse problema, não tinha percebido que isso poderia ser, assim, como dizer, né? Um impedimento, mais ou menos impedimento, né? Porque o português é uma língua super fácil para um italiano, então mesmo sendo que eu não tenho ensinado a ele, é uma língua muito fácil de ser aprendida, não tem essa dificuldade enorme, não é uma língua, vamos dizer, um alemão, né? O italiano é sempre uma língua latina, então é sempre muito fácil de aprender. Só que eu notei essa coisa porque as pessoas, né, aqui na Itália me perguntavam sempre se meu filho falava português, né? Pensa aí a você, né? Às vezes é o contrário, as pessoas ficam perguntando a muitos estrangeiros se eu estou ensinando italiano, porque a criança não fala italiano, né? Aqui era o contrário, aqui as pessoas perguntavam se meu filho falava português, se ele sabe falar português, né? O porquê eu não ensinei, e as pessoas eram curiosas de saber isso, porque simplesmente Antônio não falava nada de português. Quando ele falava era nas viagens que a gente fazia lá para o Brasil, que ele sempre viajou desde pequeno. A primeira viagem que ele fez para o Brasil ele tinha 3 meses, ele era bem pequeno mesmo. E aquilo que ele aprendia, que ele falava de português, ele aprendia diretamente lá no Brasil, né? Por motivo de força maior. Eu achava super engraçado porque ele ia, às vezes, brincar lá com as crianças lá na minha cidade, né? E brincar todo mundo sem se entender muito. Brincar todo mundo de boa, a criança é maravilhosa nessas coisas, né? Porque vou brincar todo mundo com ele sem entender muito o que ele falava. E eu achava isso super engraçado. Mas aquilo que ele aprendeu mesmo foi diretamente lá no Brasil, porque aqui em casa eu não falava nunca o português. E a coisa engraçada é que no Brasil as pessoas queriam que ele falava italiano, né, para poder ouvir o italiano, achar todo mundo interessante, era se era uma fascinada dessa coisa, né? Então, no Brasil ele falava pouquíssimas coisas, gente, pouquíssimas mesmo na língua, né? Crescendo ele foi melhorando um pouquinho, né? Ele foi entendendo um pouco mais, mas sinceramente ele não consegue falar, vamos dizer, ele não tem um diálogo assim normal em português, entende? Ele não consegue, porque ele entende poucas coisas, as pessoas falando rápido demais, ele não consegue entender tudo, e de espelho ele não consegue falar, né? Ele gosta do Brasil, ele admira muito, tanto que no Instagram dele você pode ver lá que ele tem as 2 bandeirinhas Itália-Brasil, ele gosta muito disso, e só que ele não tem aquela coisa, né, de querer mesmo se misturar com a cultura, né? Ele não tem esse interesse, porque ele vivendo aqui na Itália, ele não tem esse interesse. Eu acho que ele pegou isso um pouco de mim. Ele tá aqui, tem aquela preguiça, né, mental de procurar, né, se informar um pouco mais, né, porque ele tá aqui, então para ele essa é a vida dele. Não posso fazer nada, né? Então cada pessoa nasce com um caráter. Ele não tem aquela paixão exagerada, então ele estando aqui na Itália, vivendo aqui na Itália, ele nunca teve essa coisa de querer aprender a língua. Ele tinha vergonha também, né, de quando eu falava português com ele na frente dos amiguinhos dele, ele não queria, ele se envergonhava, ele não queria, ele falava, não, mama, não vou, eu não quero.
Então ele não queria falar a minha língua, porque ele se envergonhava um pouco das pessoas ouvindo eu falar português com ele, né? Eu não sei, gente, não sei explicar, cada pessoa tem um caráter, ele não gostava, e essa coisa acabava fortalecendo ainda mais o fato de eu não ensinar o português para ele. Não podia fazer nada porque era o caráter dele, né? Aliás, ele até hoje ele tem um caráter muito forte, aquilo que ele tem na cabeça ninguém muda, ele é muito teimoso, mais do que eu, então eu não posso, já quando ele era pequeno, ele tinha uma certa dificuldade, né, de mudar alguma coisa no comportamento dele, no modo dele de pensar. Hoje ele nem me escuta, gente, ele nem me escuta, então eu não posso fazer nada. Cada pessoa, eu acho que depende muito do caráter da criança. Tem crianças que vivem mesmo a cultura brasileira, parece que, não sei, parece que nasceu, morou lá e de repente vieram para cá, porque tem aquela coisa tão enraizada. Eu acho muito bonito isso, mas eu acho que vai depender sempre do caráter da pessoa. Antônio, desde pequeno, ele nunca teve esse caráter muito virado para o lado do Brasil, ele sempre gostou mesmo daqui, ele não gosta de praia, ele não gosta de sol, ele tem um caráter muito diferente do meu, né, e do pai dele também, eu não sei de que ele pegou, mas ele gosta mesmo da Itália, da cultura italiana. E o que incomodava ele também muito no Brasil era o fato daquela diferença de classes sociais. Ele ficava muito incomodado com essa coisa, ele não gostava desse fato do perigo da violência no Brasil, né? Ele gosta assim do Brasil, quero, né, bater nessa tecla aqui para depois não vir gente falar isso e aquilo, né? Ele gosta sim do Brasil, ele ama a terra da mãe dele, só que ele não consegue ter esse interesse muito grande, porque ele mora na Itália e gostando muito do país dele, ele não tem esse interesse muito forte, mas ele sim admira muito o país da mãe dele. Por isso, meus amores, que eu não ensinei o português do meu filho, foi a junção de vários fatores, né? Não foi só por minha vontade e não foi assim nem menos uma coisa pensada, foi acontecendo tudo. Eu fiquei grávida com pouquíssimo tempo de Itália, então foi por isso, as coisas foram acontecendo mesmo. Mais engraçado, meus irmãos da risada, que a única palavra que eu falava com meu filho era bananinha. Por quê? Porque quando ele era pequeno, ele adorava vitamina de banana, porque no café da manhã eu fazia sempre para ele vitamina de banana, né? Ele tomava sempre a mamadeira dele. A única coisa em português que ele falava quando era pequeno era essa, mama, bananinha. Ele já acordava pedindo isso. Me arrependo muito de não ter, né, ficado ali mais nessa tecla, né, de ensinar o português do meu filho. Só que, gente, não sei porquê, naquela época eu não pensava muito nisso, não dava muito peso, eu estava vivendo mesmo ainda muito aqui o começo desse país, então não foi uma coisa muito pensada. E é isso, só que como eu já falei a vocês, a língua portuguesa ela é muito fácil para o italiano aprender, então ele vai ter todo o tempo aí disponível para poder aprender, né, bem melhor o português. Muitas de vocês me perguntam isso, querem saber isso, né, tem curiosidade. E é isso, se vocês querem saber, se vocês têm alguma curiosidade aí a mais, deixa aqui nos comentários que eu volto fazendo mais vídeos aí falando, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado aqui desse videozinho. Like se gostou, dislike se não gostou, mas não esqueça de avaliar, por favor, que é muito, muito importante. No mais, beijo grande, muito obrigada e até o próximo vídeo.